O juiz olhou bem nos meus olhos e falou: estamos prontos para decidir. Meu estômago virou. Eu não conseguia nem respirar. Segurei a mesa com tanta força que senti minhas unhas entrando na madeira. Achei que era o fim. Achei que ia perder meu filho. Do nada, meu filho de 6 anos, o Theo, se levantou lá da galeria. Ele andou até o meio do tribunal, com um papel amassado que ele tinha dobrado e colocado na mochila do Homem-Aranha de manhã. A voz dele era baixinha, mas dava para entender. Senhor juiz, ele disse, quero ler uma coisa. O tribunal inteiro parou. Ninguém fez um barulho, nem arrastar os pés. Todo mundo olhou para ele. O menininho com um suéter azul marinho enorme, parado na frente do juiz, segurando um papel com as 2 mãos, como se aquilo fosse a única coisa que dava força para ele ficar de pé. Eu não conseguia falar, nem me mexer, só olhava para ele, com o coração batendo tão forte que até doía. O que ele falou depois mudou tudo. Meu nome é Jessa Carter, tenho 33 anos, sou designer gráfica e mãe do Theo. Ele tem 6 anos, ele ama dinossauros, gosta de passar pasta de amendoim em tudo, e só dorme com a luz acesa. Ele tem meus olhos e o jeito calmo do pai de observar o mundo. Antes de tudo virar um caos, nossa vida era simples. Não era perfeita, mas era nossa. A gente morava numa casinha de 2 quartos, um pouco fora da cidade. O aluguel dava para pagar e o quintal tinha espaço para uma caixa de areia e um balanço velho que comprei usado. Não era muita coisa, mas era o nosso lar. Aaron, meu marido e pai do Theo, morreu há 2 anos num acidente de carro. Foi numa terça-feira chuvosa. Até hoje lembro que eu estava cozinhando quando o telefone tocou. Frango frito. Nunca mais consegui fazer. Fiquei um tempo sem saber como seguir. Estávamos juntos desde a faculdade. Ele foi o primeiro que me fez sentir segura. Não perdi só meu marido aquele dia. Perdi o futuro que a gente sonhava. Mas eu tinha o Theo. De algum jeito, ele me salvou. Os dias depois da morte do Aaron foram todos iguais. Eu estava triste, cansada, mas continuava firme por causa do Theo. Acordava, fazia a lancheira dele, levava para a escola com um sorriso, e voltava para casa chorar no meio da roupa suja. Ele nunca me viu desabar. Eu fiz questão. Ele precisava de uma mãe forte. Então eu virei essa força. A gente ficou ainda mais grudado. Theo deitava do meu lado no sofá, com o cobertor preferido, e sussurrava: não fica triste. Mamãe, tô aqui. Ele falava pouco, mas dizia tudo. A gente criou nosso jeitinho de seguir em frente. Aí apareceu a Margot, minha sogra. Desde sempre, ela nunca gostou de mim. Achava que eu não tinha educação, que não era de uma boa família. Uma vez, ela falou pro Aaron, na minha cara, que eu era uma menina boa, mas devia ter ficado no meu lugar. Aaron sempre ignorava. Dizia que ela ia mudar, mas ela nunca mudou. Depois que ele morreu, Margot entrou de vez nas nossas vidas. No começo, achei que ela só estava triste também, que queria manter contato com o Theo. Deixei ela visitar, convidei para aniversários, apresentações na escola, jantares, mas os comentários dela nunca pararam. Você deixa ele dormir tarde demais. Ele precisa de mais regras, não precisa de tanto carinho assim. Ela ria quando eu cantava para Theo dormir, ou quando deixava ele escolher roupa que não combinava. Eu sentia o julgamento dela, sempre ali, em silêncio, até que um dia, peguei ela na cozinha mostrando pro Theo um panfleto de uma escola particular. Eu nem sabia que essa escola existia. Quando falei pra Margot que a gente não tinha como pagar por isso agora, ela nem pensou 2 vezes. Disse, mexendo o chá, alguns lugares são melhores pras crianças. Nem toda mãe entende isso. Eu fiquei quieta, mas comecei a colocar limites, visitas menos frequentes, regras claras. Aí o clima mudou. Ela começou a questionar tudo, meu trabalho, meu dinheiro, até meu jeito de ser mãe. Um dia, depois de passar o fim de semana com ela, Theo voltou para casa e me perguntou: mamãe, você acha que eu seria mais feliz morando com a vovó? Parecia que alguém tinha me dado uma facada no peito. Naquela hora eu percebi, não era amor, nem apoio, era controle. Margot não achava só que eu fazia tudo errado. Ela queria tomar o lugar, viu uma chance, e foi em frente. 2 semanas depois, chegou um envelope grosso na minha porta. Eram papéis de processo, audiência de custódia. Ela queria tirar o Theo de mim. Quando abri e li petição de custódia, minhas mãos ficaram dormentes. Sentei no chão da cozinha com a carta amassada na mão. Theo estava na sala, vendo desenho, sem ideia do que estava para acontecer. A petição dizia que Margot queria a guarda total do Theo.
Não era guarda compartilhada, era total. Ela disse que eu era instável emocionalmente, que não tinha dinheiro suficiente e que eu não conseguia dar um lar seguro pro meu filho. Tinham parágrafos inteiros me descrevendo como uma mulher perdida, que nem sabia vestir o próprio filho, muito menos criá-lo. O pior é que, em partes, ela nem estava errada. Sim, eu estava de luto. Sim, às vezes eu chorava no banho ou esquecia de dobrar roupa, mas eu estava lá, todos os dias, alimentava o Theo, abraçava, ajudava na lição, dava beijo de boa noite quando ele tinha pesadelo. Eu era o lugar seguro dele, e agora estavam dizendo que isso não bastava. Liguei para minha irmã mais velha, a Lena. Ela veio correndo, chegou em menos de 1 hora, leu os papéis 2 vezes antes de falar qualquer coisa. Ela tá jogando pesado, Geis, mas você não pode deixar ela ganhar. Contratei um defensor público, porque não tinha dinheiro para mais nada. Ele era legal, mas vivia atolado de trabalho. O conselho dele foi: fique calma, seja educada e anote tudo. Não me passou muita segurança, para ser sincera. Enquanto isso, Margot contratou um dos melhores advogados da cidade, especialista em disputas de guarda. Comecei a anotar tudo, fiz um diário com cada coisa, peguei os boletins do Theo, relatórios do pediatra, fotos, e-mails de professores, qualquer coisa que mostrasse que ele estava bem, feliz e seguro. Toda noite, depois que o Theo dormia, eu sentava no chão da sala, no meio de pastas e e-mails impressos, com a TV ligada baixinho só para minha cabeça não pirar. Aí veio o dia do tribunal. A primeira audiência foi só para organizar as coisas, mas já me assustou. Margot estava lá, com um terno azul marinho, parecendo dona de empresa. Sorriu pro Theo quando ele entrou, mas os olhos dela estavam cravados em mim, como um falcão vigiando presa ferida. O advogado dela era calmo, confiante, educado, e sabia exatamente como transformar pequenas coisas em grandes problemas. Sabia como fazer parecer que meus erros eram defeitos graves. Ela não tem uma renda fixa, foi o que o advogado dela disse. Trabalha de casa, quase nada, não tem família por perto para ajudar, tem ansiedade e ainda tá claramente de luto pelo marido. A gente acredita que a senhorita Carter, apesar de bem intencionada, não tem preparo emocional para dar ao Theo o que ele precisa a longo prazo. Eu queria gritar. Queria levantar e falar bem alto que nada disso fazia de mim uma mãe ruim, mas fiquei ali, parada, do jeito que meu advogado mandou, calma, educada. Em casa, o Theo sentia que algo estava estranho. Uma noite, depois de escovar os dentes, ele me perguntou: vou ter 2 casas agora? Eu não sabia o que responder, então menti. Não, meu amor, a mamãe só tá resolvendo umas coisas de adulto, vai ficar tudo bem, mas por dentro, eu não tinha certeza. Aí Margot começou com mais coisas, ligou pro conselho tutelar, uma denúncia anônima. Disseram que eu deixava o Theo sozinho durante o dia. Uma assistente social apareceu aqui do nada, bem no meio de uma reunião minha no Zoom com um cliente. Theo tava de pijama, montando Lego na mesa da cozinha. Respondi tudo, mostrei a casa, me ofereci para passar o contato dos professores e do pediatra dele. Ela foi embora educadamente, mas a presença dela ficou no ar, como fumaça. Na noite seguinte, tranquei a porta e chorei escondida, sentada no cesto de roupa suja. Aquela semana, o Theo fez um desenho para mim. Era eu e ele de mãos dadas na frente da nossa casa. Em cima da minha cabeça desenhada tinha um balão de fala: eu te amo mais que tudo. Preguei na geladeira. Fiquei olhando para aquele papel um tempão. Eu não sabia como tudo isso ia terminar, mas tinha certeza de uma coisa: eu não ia desistir, não do meu filho, nunca sem lutar. Na véspera da última audiência, mal dormi. Sentei na cozinha com uma caneca de chá frio, cheia de papéis espalhados ao meu redor como uma armadura. E-mails da professora dizendo que o Theo estava indo bem. Anotações do médico dizendo que ele estava saudável, feliz. Tinha até os desenhos que ele fez na escola. Imprimi até o folheto da biblioteca, do dia de leitura para mães e filhos. A gente ia toda terça-feira. Eu queria mostrar que ele não estava só sobrevivendo comigo. Ele estava crescendo, de verdade. Mas a dúvida não saía da minha cabeça. E se o juiz visse em mim o que a Margot via? E se achassem que ser triste me fazia fraca? E se acharem que ser emotiva, carinhosa, sincera, me tornava uma mãe ruim? Lena veio me ajudar a me preparar, trouxe uns lanchinhos que eu nem consegui comer, e uma pasta cheia de fotos antigas. 3º aniversário do Theo, o primeiro dia de aula, uma selfie nossa fazendo biscoitos com farinha no rosto.
Você já tem tudo o que precisa, ela disse, colocando a mão na minha. Só precisa deixar eles verem quem você é de verdade. Mais tarde, depois que ela foi embora, encontrei o Theo no quarto dele, sentado no chão, com as pernas cruzadas, escrevendo algo num caderno. No que você tá trabalhando, campeão? Perguntei, me ajoelhando do lado dele. Ele me olhou com aquele olhar sério demais para uma criança de 6 anos e disse: tô escrevendo uma carta pro juiz. Fiquei parada. Uma carta? Ele fez que sim com a cabeça. Só por precaução, caso eles não saibam o quanto eu quero ficar com você. Minha garganta travou. Theo, isso é muito lindo. Mas, tá tudo bem. Mamãe, ele me cortou. Não vou falar nada de ruim da vovó. Só quero que eles saibam como é bom estar com você. Dobrou o papel em 4 partes e colocou dentro da mochila. Vou levar comigo. Vai que eles não sabem. Eu não sabia direito o que fazer com aquilo. Parte de mim queria dizer que não era responsabilidade dele consertar tudo aquilo. Mas a outra parte, aquela que conhecia bem o quanto meu filho era inteligente, carinhoso e sensível, só balançou a cabeça e deu um abraço apertado nele. Na manhã seguinte, tava frio e o céu todo cinza. Theo vestia o suéter azul marinho favorito, aquele com o remendo de dinossauro na manga. Prendi o cabelinho dele num coquezinho, do jeito que ele gostava, e coloquei um lanche a mais na mochila, só por precaução. A gente ficou sentado em silêncio, no fundo da sala do tribunal, esperando. Margot apareceu com um casaco de marca e salto alto brilhando. O advogado dela chegou logo depois, com uma maleta que parecia mais cara que tudo que eu tinha no armário. Tentei não olhar. Me concentrei na mão do Theo segurando a minha. Quando o juiz chamou nossos nomes, eu levantei com meu advogado e respirei fundo. O advogado da Margot falou primeiro. Ele falou de dinheiro, estabilidade, rotina. Disse que uma casa com 2 pais, mesmo que fossem babás e tutores pagos, era melhor pro Theo. Deu a entender que minha casa era bagunçada e que eu era emocionalmente instável. Fiquei com o rosto calmo. Lembrei do que a Lena me disse. Deixa eles verem quem você é de verdade. Quando chegou a minha vez, falei com calma. Contei pro juiz como era a nossa rotina, a escola, a lição de casa, a hora da história antes de dormir. Mostrei tudo o que eu tinha, os trabalhos do Theo, bilhetes da professora, fotos, desenhos. Falei da felicidade dele, das amizades, de como ele se sentia seguro comigo. Não chorei, não implorei, só falei a verdade. Aí, quando o juiz já estava quase encerrando a audiência, Theo puxou minha mão. Se levantou, saiu do banco e foi andando devagar até a frente da sala. Senhor juiz, ele disse, segurando aquele papel dobrado do caderno, posso ler uma coisa? O juiz piscou, meio surpreso. Você escreveu algo, filho? Theo fez que sim com a cabeça. Sim, senhor, é pro senhor. A sala ficou em silêncio total, até a Margot ficou travada, sem saber o que fazer. O juiz olhou para mim, depois olhou pro Theo de novo. Tudo bem, pode ler. Theo desdobrou o papel com cuidado, alisou ele em cima da mesa e deu uma tossidinha para limpar a garganta. Ficou ali, pequenininho mas firme, segurando aquele papel como se fosse uma coisa preciosa, e quando começou a falar, sua voz não tremia. Meu nome é Theo Carter, ele começou, tenho 6 anos, gosto de dinossauros, queijo quente e brincar com a minha mãe, quero morar com a minha mãe. Ninguém se mexeu. O juiz se inclinou um pouco para frente, com as mãos juntas debaixo do queixo. Theo olhou pro papel e continuou. Minha mãe me dá abraço quando eu tô triste. Ela faz panqueca no domingo e deixa eu colocar a calda mesmo quando derrama. Ela ri das minhas piadas, até das que não fazem sentido. Quando tenho pesadelo, ela me deixa dormir na cama dela. Ela me chama de coração dela. Minha garganta travou, meus olhos arderam, mas eu não pisquei, eu não queria perder nada. Theo seguiu, apertando o papel com aqueles dedinhos pequenos. Às vezes a gente sente saudade do meu pai e chora junto, mas aí ela me conta histórias sobre ele. A gente acende uma vela e fala coisas boas sobre ele. Ela me diz que tudo bem ficar triste, e tudo bem ficar feliz de novo também. Theo fez uma pausa e olhou pro juiz. Eu sei que a vovó me ama, mas ela diz que minha mãe é muito mole. Ele deu de ombros. Mas eu acho que ser mole é bom. Eu não quero morar num lugar onde não posso sentir as coisas. Eu quero morar com a pessoa que me deixa ser criança. Ele dobrou a cartinha com cuidado e olhou em volta da sala. Todo mundo ficou parado, em silêncio. Até a Margot abaixou os olhos.
Achei que o senhor deveria saber. Theo falou baixinho. Obrigado. Depois ele se virou, voltou para perto de mim, sentou ao meu lado e pegou minha mão. Eu queria chorar, desabar ali mesmo, mas não podia, ainda não. O juiz ainda estava olhando pra gente. Ele se recostou na cadeira e ficou um tempão quieto. Dava para sentir a tensão no ar, como se tudo estivesse carregado de energia. Finalmente, ele falou. Este tribunal reconhece o que foi dito pelo menor, o senhor Theo Carter. Mesmo que normalmente a gente evite colocar uma criança nessa posição, tá claro que essas palavras são dele mesmo, e mostram uma maturidade emocional muito forte. Eu considero o que ele disse importante. Meu coração deu um salto e depois congelou. O juiz olhou pro advogado da Margot. Analisei a petição e os documentos apresentados pela senhora Langston e pela equipe dela. Não há nenhuma prova de abuso, nenhum problema médico, e nenhum profissional indicou que a senhorita Carter não é capaz. E o tribunal entende que só a diferença de dinheiro entre as partes não é motivo suficiente para tirar uma criança da mãe, ainda mais quando o bem-estar emocional da criança parece firme e claramente ligado a ela. Margot abriu a boca para falar, mas o juiz levantou a mão, pedindo silêncio. Além disso, ele continuou e a criança expressou de forma sincera e clara o desejo de continuar com a mãe, e isso tem muito peso nesta decisão. Ele olhou para mim, e o rosto dele ficou mais calmo. Senhora Carter, este tribunal entende que a senhora está apta a manter a guarda total, legal e física, do seu filho. As visitas com a senhora Langston podem ser organizadas com a ajuda de um mediador, mas o tribunal não vê motivo para tirar permanentemente a guarda da senhora. Por alguns segundos, eu não consegui me mexer. Parecia que tinham tirado um peso gigante do meu peito. Minhas pernas estavam moles, minhas mãos tremendo. Mas eu fui até o Theo e abracei ele forte. Ele me abraçou de volta, com os bracinhos ao redor do meu pescoço, do jeitinho que sempre fazia quando queria se sentir seguro. Só que dessa vez, era eu que precisava. Margot não disse nada quando a gente passou por ela. Ela ficou sentada, dura, com o queixo travado e as mãos apertando a bolsa. Eu não comemorei, nem olhei para ela. Só continuei andando, segurando firme a mão do meu filho. A gente saiu pro lado de fora, onde o sol brilhava. Estava um pouco mais quente agora. Theo fechou os olhos por causa da luz e sorriu para mim. Eu fui bem, mamãe? Me ajoelhei e beijei a testa dele. Você salvou a gente. No dia seguinte da audiência, a casa já parecia diferente. Não foi porque algo mudou na casa. Theo ainda acordou cedo e me puxou para a cozinha para a gente fazer cereal juntos. Os móveis estavam no mesmo lugar. E o cheirinho da vela de lavanda, que a gente sempre acende no café da manhã, ainda estava no ar. Mas, alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Eu não estava mais só tentando aguentar. Eu tinha lutado pelo meu filho, e eu venci. Naquela manhã, achei a cartinha dele, a mesma que ele leu no tribunal, presa na geladeira com um ímã de dinossauro. Ele assinou com giz de cera vermelho e desenhou um coração do lado. Fiquei parada ali, lendo tudo de novo, linha por linha, até meus olhos encherem d'água e eu precisar sentar. Ele escreveu aquilo para mim. Não porque eu pedi. Não para me ajudar a ganhar nada. Mas porque ele me enxergou. Ele sentiu o que a gente tem, e quis proteger isso do jeitinho dele. Naquela tarde, a gente foi pro parque. Só nós dois. Deixei ele ficar no balanço o tempo que quis. Comprei um sorvete, mesmo faltando pouco para a hora do jantar. Quando voltamos para casa, ele me perguntou se podia ligar pro número antigo do pai e deixar uma mensagem, igual a gente fazia antes. Coloquei o celular no ouvido dele, e ele sussurrou: Papai, o juiz disse que eu vou ficar com a mamãe. Eu fui corajoso, igual você. Ali, eu não consegui segurar as lágrimas. Acho que as pessoas subestimam o que uma criança entende. Elas acham que, por serem pequenas, não percebem nada. Mas o Theo sabia. Ele sentia a tensão. Ele via meu rosto cansado, ouvia minhas ligações baixinho, notava as noites que eu ficava ali, do ladinho da cama dele. Ele viu tudo. E mesmo assim, escolheu acreditar. Ele escolheu o amor. Algumas semanas depois, a gente se encontrou com o mediador que o juiz indicou, para conversar sobre as visitas da Margot. Foi tenso, mas educado. Aceitei que ela pudesse ver o Theo uma vez por mês, com alguém supervisionando. Não porque eu queria ela perto, mas porque o Theo gosta dela, do jeito dele.
E eu não queria ensinar para ele que amar alguém tem que vir junto com raiva ou ódio. Ela nunca pediu desculpas. Nem pelo processo, nem pelas mentiras no tribunal, nem por tentar destruir tudo que eu construí com o Theo. Mas isso não me machucava mais. Aprendi uma coisa importante com tudo isso. Ser mãe não quer dizer ser perfeita. Não quer dizer ter a casa mais bonita, o emprego mais incrível, ou saber sempre o que fazer. Ser mãe é aparecer mesmo quando você tá cansada. É colocar as necessidades de quem você ama na frente do seu orgulho, do medo, da dor. É amar de verdade, mesmo quando você não tem certeza se tá fazendo certo. Porque, para eles, isso é o bastante. Teve um tempo em que eu achava que ser mole era o mesmo que ser fraca. Que se eu chorasse demais, ou abraçasse o Theo forte demais, eu estaria provando que a Margot estava certa. Mas agora eu enxergo diferente. Ser mole não é ser fraca. Ser mole é ser um lugar seguro. É ser forte exatamente onde mais importa. E foi o Theo que me ensinou isso. Às vezes, ainda acordo no meio da noite, com medo de que tudo aquilo que o juiz decidiu tenha sido só um sonho. Aí vou bem devagar até o quarto dele, na ponta dos pés. Dou uma olhadinha e vejo ele dormindo. Tá com as pernas emboladas no cobertor, a boquinha meio aberta, e abraçado no tigre de pelúcia como se aquele bichinho soubesse todos os segredos do mundo. É nessa hora que eu respiro fundo. A gente tá bem. Mais do que bem. A gente tá inteiro. Se você é pai, mãe, ou já teve que proteger alguém que ama muito, você sabe como é isso. Você conhece aquele medo de não saber o que fazer. E também aquele fogo que nasce dentro da gente quando a gente ama de verdade. Você já deve ter escutado que não era suficiente. Já deve ter sido ignorado, julgado, desacreditado. Mas eu espero que você também saiba, o seu amor vale muito. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando duvidam. Mesmo quando você tá cansado e acha que não vai dar conta. E se ninguém te disse isso hoje, você tá indo melhor do que imagina. Se essa história te tocou, se te fez lembrar de alguém que você ama ou de alguma luta que você enfrentou, tira um tempinho para curtir esse vídeo. Isso ajuda mais do que você pensa. Manda para alguém que talvez esteja precisando de um pouco de esperança hoje. Pode ser alguém passando por uma briga na justiça, ou só alguém tentando manter a família firme, dia após dia. Se puder, deixa um comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber da sua história. Já te disseram que você não era o bastante? O que você fez? Como se levantou? Por fim, se quiser ouvir mais histórias reais e fortes como essa, histórias sobre coragem, amor e momentos que mudam tudo, se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder o que vem por aí. Obrigado por estar aqui. Por ouvir. Por se importar. De um coração pro outro.